Oi, pessoal, bom dia para todos. Vamos falar um pouquinho de gráficos de segmentos, né? A gente estava vendo semana passada aquele gráfico de setores e ficou faltando de segmentos, acho que esse é o último. O que que seria basicamente isso, tá? Ele é formado por, como se fosse um plano cartesiano. Então, vamos ver um exemplo aqui para a gente entender mais ou menos. Nessa tabelinha aqui, a gente tem o faturamento mensal de uma empresa qualquer, tá? No mês de janeiro, essa empresa faturou R$ 8.000, no mês de fevereiro, R$ 6.987. Aí, sim, essa tabelinha vai indo até completar o mês de dezembro, beleza? Para a gente construir esse gráfico de segmentos, ele funciona como se fosse um plano cartesiano mesmo. Olha aqui como ele ficou, ó. No nosso eixo da horizontal, a gente colocou os meses de janeiro até dezembro, bom, os pontinhos equidistantes. E no nosso eixo da vertical, eu coloquei aqui os nossos valores, tá? Só que eu não botei cada um desses, não. Eu botei os valores representados por, né, números pares. Ó, eu botei 2.000, 4.000, 6.000, 8, 10 e 12. E como é que a gente faz para representar cada um desses pontos? Mês de janeiro, ele teve o faturamento de R$ 8.000, não foi isso? Então, eu vou pegar o mês de janeiro aqui e vou marcar um pontinho, olha, na malha que representa R$ 8.000. Tá vendo? Marquei um pontinho aqui. Mês de fevereiro, 6.987. 6.987 é quase R$ 7.000, né? Ele estaria entre 6 e 8, mais ou menos aqui no meio, um pouquinho mais para baixo, já que é um valor menor que 7.000. Ó. Então, ele estaria mais ou menos aqui, tá? Entre 6.000 e 8.000. Vamos fazer mais um aqui, ó. Mês de março, 9.088. O ponto estaria um pouquinho acima de 9.000. 9.000 estaria entre 8 e 10, né? Vamos botar aqui mais ou menos no meio, ó. 9.000 estaria mais ou menos aqui. Como é um pouquinho mais de 9, olha, eu botei um pontinho um pouquinho mais para cima. Abril, 5.999, quase 6.000, né? Então, abril aqui, olha, a gente pode colocar ele praticamente no 6.000. Aí a gente vai fazendo isso com todos os meses até dezembro. Aí depois é só a gente interligar os pontos. Aí olha só que legal, a gente pode observar que de janeiro a fevereiro ele teve um decréscimo, né, no seu faturamento mensal. De fevereiro para março ele teve um acréscimo, né? A gente pode ver que o valor de faturamento aumentou e a gente vai observando assim, olha, quanto que essa empresa cresceu ou decresceu de acordo com um mês a outro em relação a esse faturamento, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de gráfico de segmentos. Tem alguns exemplos também no livro de vocês que estão bem legais. Na página 58 que ele está falando desse tema. Aqui, por exemplo, a gente tem o mesmo gráfico, tá vendo? Aqui a gente tem esse plano cartesiano e ele está representando o faturamento anual do Brasil com turismo estrangeiro, ó, que varia do ano de 2004 até o ano de 2014. No nosso eixo aqui da vertical, a gente tem o valor de faturamento, né, que varia em milhares de dólares, tá vendo? Ele começa aqui com US$ 1.000, US$ 2.000 e vai indo. Ó. Então, em 2014, o Brasil faturou com turismo estrangeiro um valor de 3.222 mil dólares, tá? 2015, US$ 3.861 mil, tá vendo? Aí a gente vai interligando e passando aqui os segmentos. E a gente consegue observar quando que cresceu e decresceu o faturamento anual nesse caso. A gente pode também representar esses gráficos separados. Olha esses 4 gráficos aqui de segmentos. O primeiro representa o número de medalhas dos atletas brasileiros nos Jogos Pan-Americanos. Pan-Americanos. Aí aqui, olha só, 1999, né? Aqui a gente tem o número de medalhas. 1999 teve um total de 212 medalhas, 2013 165, a gente pode ver que decresceu. Então, esse gráfico de segmentos em relação ao Brasil. No de baixo, Argentina, México e aqui Estados Unidos, tá vendo? Então, os 4 gráficos de segmento separado. E nessa outra página, ele já botou os 4 gráficos representados em um só, distinguido pela cor. Olha só, aqui no amarelo a gente está representado o Brasil, tá vendo? O verde México, o azul Argentina e o marrom aqui Estados Unidos. Dá pra gente fazer assim também e conseguir observar e ver a distinção de um para o outro, o que cresceu mais, qual que teve mais medalhas, qual que teve menos e assim sucessivamente, tá? Vamos falar agora um pouquinho de
Polígono de frequências. A gente estava vendo nas últimas aulas, a gente viu também gráfico de colunas, né? Eu acho que a gente chegou até a ver esse gráfico aqui de venda de gasolinas, olha, em relação à frequência. De 5 a 10 litros, nessa venda de gasolina nesse posto, 23 carros é que abasteciam esse valor aqui, de que variavam de 5 até 10. 5 até 9 no caso, né, que já que está aberto. Os que abasteciam de 10 litros até 14 litros eram 78 carros. 15 litros até 19 litros era uma quantidade de 9 carros, e assim foi indo até 25 litros até 29, que era um total de 40 carros. Somando aqui, a gente tem 214 veículos, né? O nosso eixo aqui que a gente tem na vertical, né, representa a quantidade, né, de veículos. Eu não botei as dimensão mas aqui seria a quantidade de veículos. E aqui a gente teria a quantidade de litros, né, em frequência, aqui nesse intervalo, né? Então varia de 5 até 10, né? Iria até o 23, isso aqui a gente já aprendeu a fazer. Do 10 até o 15, 78, e assim vai indo até a gente completar. Para a gente fazer o polígono de frequências, o que, que a gente faz aqui? Desse gráfico em relação ao polígono. Olha só, o gráfico é o mesmo, tá? Só botei ele representado aqui, ó, do 5 até o 10, 10 até o 15. Aqui a quantidade de veículos. Para a gente marcar os pontinhos, assim, a gente sempre pega o valor intermediário. Esse intervalo aqui não variava de 5 até o 9. Então, 5 até o 9, né, ou até o 10 aberto, está aqui. Então, a gente vai pegar um valor intermediário aqui. Um valor que está entre 5 e 10 seria 7,5. Tá? Então, a gente marca um pontinho aqui no 7,5, tá? Mesma coisa aqui, ó, do 10 até o 15, 12,5, né? Aí a gente vai, marca um pontinho exatamente aqui no centro dessa coluna, né, do 7,5. 15 até o 20, marca o meio, marca o pontinho, e a gente vai fazendo isso aqui. E depois a gente vai e passa o segmento, tá? Aqui seria do 0 até o 5, né? Vou botar um 0 aqui. A metade de 0 até 5 não é 2,5, 2,5? Então, é aqui onde vai começar o primeiro pontinho, sempre na metade, tá? Então, 2,5 vai até a metade aqui desse segmento, que varia do 5 até o 10, que vai até o 7,5, que varia até a metade desse. Aí, desceu aqui para a metade do 15 até o 20, tá vendo? E aqui a gente tem esse gráfico de segmentos representado dessa forma, que a gente chama de polígono de frequência, tá? É como se a gente tivesse os dois gráficos, tanto o gráfico de coluna quanto o gráfico de segmentos num só. Ele fica dessa forma aqui. Beleza? Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Tô passando uns exercícios, tá? Vocês tentem fazer, e qualquer dúvida é só me perguntar, tá? Ou tem muita informação legal nesse livro aqui também, seria interessante vocês darem uma olhada.